Bom dia, vida! Bom dia, vida! Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, minha querida, meu querido, que nos dão a alegria da companhia nesta manhã de segunda-feira para mais esta devocional. Que Deus abençoe muito a sua vida e com você, abençoe também os seus, a sua casa, a sua família. Sejam todos abençoados pelo Senhor. Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: Jesus, o inigualável. Mas antes, aproveita que você está com a gente e inscreva-se aí no canal da nossa igreja no YouTube, Igreja Batista Vida em Niterói. Deixe aí o seu like no vídeo, ative o sininho para ser notificado de novas publicações e se ao final deste vídeo você lembrar de alguém que pode por ele ser abençoado, que assim então você compartilhe, você envie e encaminhe para que esta vida seja também abençoada. Como disse, hoje nós vamos falar sobre Jesus, o inigualável. E o texto sobre o qual nós vamos refletir está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 12. E a Bíblia diz assim para a gente: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. O apóstolo Pedro aqui estava junto com João diante do Sinédrio e estava dando esse testemunho acerca de Jesus Cristo de Nazaré, depois deles terem sido usados por Deus para curar um coxo junto à porta formosa do templo em Jerusalém. E há uma afirmação muito especial para disparar a reflexão nossa dessa manhã. Pedro vai dizer, olha, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele coloca Jesus como sendo uma figura única, uma figura icônica, uma figura sui generis, ou seja, sem igual. Mas o que há em Jesus que faz com que Pedro fale isto que foi dito neste texto sobre ele? Por que em nenhum outro há salvação? Por que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos? Eu tenho algumas reflexões e elas vão acontecer ao longo desta semana. E a primeira delas é que Jesus ele é inigualável porque ele antecede tudo o que se conhece. Ele antecede a história. Ele participou de todo o processo da criação. Ele é antes de tudo. Por isso, não há ninguém igual a ele. O Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é uma figura única porque ele tem primazia sobre a história. Ele tem ascendência sobre a história da humanidade e até mesmo aquele período a que não se dá o nome de história. Mas, enfim, ele tem primazia diante de toda a criação. Ele é único porque ele antecede, ele age como criador e ele tem supremacia sobre isso. Por que isto é importante para você nessa manhã e para mim nessa manhã? Porque, inclusive, sobre a nossa história, ele tem primazia. Inclusive, sobre a minha história de vida e a sua história de vida, ele antecede. Ele é maior. E ele pode, assim como fez com que esta história surgisse, fazer com que ela seja escrita ou reescrita a partir de sua ação em criar algo novo. A Bíblia diz que o Senhor, ele faz novas todas as coisas, inclusive a sua história, a minha história. Jesus é inigualável, não se encontra nenhum paralelo, ninguém que o equivalha, simplesmente
porque Ele é Senhor antes de tudo. E aquele que é Senhor antes de tudo pode perfeitamente ajustar todas as coisas. Quem sabe você não está precisando que o Senhor crie uma nova história na sua vida. Não existe nenhuma outra pessoa dada entre os homens, nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é o início de uma nova vida. É uma nova vida criada em Deus para nós. Quem sabe você não está precisando disso? Que nessa manhã de segunda-feira você peça ao Senhor: Senhor, Tu que és inigualável, reescreva a história da minha vida. Eu quero orar por você, quero orar pela nossa vida e pedir que sobre nossa história tenha Ele ascendência e primazia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esta vida preciosa diante do Teu altar e pedir, Deus, que o Senhor Jesus, o inigualável, intervenha e faça algo novo nessa história de vida deste querido e desta querida. Dá, Senhor, que eles experimentem uma nova história escrita pelo Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenham vocês uma ótima segunda-feira. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Bom dia, vida! Bom dia, vida!